participem, falem e que aconteça uma troca entre a gente. Eu queria ver, Mari, porque quando eu compartilho a tela para eu passar vídeo do YouTube, eu não consigo colocar o som do YouTube. Eu queria saber se eu posso te mandar o link e você compartilhar o vídeo. Pode falar, Lu, por favor. Uma dica é quando você for compartilhar a tela, tem um quadradinho ali embaixo para você compartilhar com o som também. Vê se você consegue. Ah, tá. Eu clico nele? Clica nele e compartilha. E quando você passar o vídeo, já vai vir com... Aí tem duas opções. Tem o som do computador, parece, e o som do videoclipe. Eu marco os dois? Marca só o primeiro. Ah, beleza. Ai, Boa. gente, não sabia. Foi. Tomara. Deu certo, Janice? Ah, você tá mutada. Só reforçando o que foi dito inicialmente, a gente está passando um slide para perguntas. No final da fala da Janice, aí a gente pode abrir para levantar a mão, assim, a gente vai ver como vai ficar. E obrigada por quem veio e vamos lá. Mensagem na mensagem! Vocês estão ouvindo? Eu não Tá dando para ouvir, gente? Tá? queria Sim, ser feminista. Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI, minha gente. Feminismo não deveria nem existir. A gente Calma, não tá vendo a sua não tela. comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil imaginar que em uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar Acho que meu que por computador onde eu travou. passar, todos Pera possam aí, me gente. respeitar. Tá Eu tudo bem. detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta, eu não tenho opção, porque ainda vemos mulheres sendo abusadas. Estão vendo minha tela agora? Não, ainda tá... para compartilhar a tela, ainda tá preta. Então espera um minutinho. Acho que agora é a internet, não sei o que. Mas o som vocês estão ouvindo? Sim, o som dá para escutar. Tá. Esperar, tá carregando aqui. Janice, Oi. talvez na hora que você for compartilhar a tela, aí você clica exatamente na janela que você tá aberto, que tá aberto o vídeo, sabe? Eu fiz isso. Não Só que- carregou ainda? Não. Gente, Parece alguém que tá quer carregando, fazer né? isso? Hã? Sim, Você quer parece passar que tá pra carregando. gente? E a gente Eu vou tenta? mandar o link. Melhor. Boa. Beleza. Porque eu sei. Ah, apareceu na hora que eu encerrei? Apareceu. Mas tudo bem. Vou tentar então mais uma vez. Quando aparecer, vocês me... Apareceu? Tá Sim. aparecendo o vídeo agora. Peraí, gente. Mensagem na mensagem! Eu não queria ser feminista. Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI, minha gente. Feminismo não deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil imaginar que em uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar que por onde eu passar, todos possam me respeitar. Eu detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta, eu não tenho opção, porque ainda vemos mulheres sendo abusadas no busão. Vemos relações abusivas se tornando coisa normal, ou melhor, coisa de casal. Ninguém liga pra mulher ou pra sua dor, fazendo ela acreditar que tudo isso é amor.
Vemos a mídia a todo momento nos empurrando o padrão. E eles fazem com que a gente tenha noção que nunca chegaremos no que é considerado bonito para toda a nação. Passamos o dia escutando que as mulheres não estão se respeitando. Quando que vão entender que do nosso corpo somos nós que estamos no comando? Percebemos que quando estamos à noite na rua sozinhas e um cara começa a se aproximar, já começamos a acelerar, coração disparar, começamos a rezar que seja só um assalto e que ele só leve o meu celular. Ainda assim acha mimimi? Conversa fiada? Como já escutei muitas vezes, falta de vergonha na cara? Então vamos ser mais didáticos, então. Vamos jogar estatística, já que parece que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o 5º país mais violento para mulheres no mundo. Cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta a estatística é ainda mais violenta. Homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. 3 em cada 5 mulheres vão ser violentadas dentro de algum relacionamento. Em média, 47,6 mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. Em 70% dos casos, a vítima era próxima dos seus agressores. Até 2030, podem morrer 500 mil mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. 94% das mulheres já foram assediadas verbalmente e 77% delas já foram assediadas fisicamente. E vocês acham que o feminismo é um exagero? O feminismo é um desespero, pois estamos em um mundo que eu ainda tenho que explicar que somos seres humanos e não algo que se possa descartar. Então não me venha pedir delicadeza, pois tenha certeza que isso aqui não vai rolar. Foi-se a época de gentileza. Vamos chegar com 2 pés no peito mesmo, passando por cima de qualquer tipo de sujeito, derrubando esse seu preconceito. Confundir a violência do opressor com a reação do oprimido não faz o mínimo de sentido. Mas hoje vocês não conseguirão mais nos parar. Na luta de outras mulheres buscamos força para o nosso caminhar e temos fé que tudo vai mudar. E que vamos desconstruir, que essa merda de patriarcado vai cair, só precisamos nos unir. Porque é tão lindo viver com a sua igual, com a plena certeza que ela não é a sua rival, sensação de liberdade, total felicidade. Mulheres precisam ser feministas, mas tomara que algum dia não precisem mais ser. E que finalmente alcancemos o nosso devido poder. E eu peço, para qualquer Deus de qualquer religião, que a próxima geração não enfrente o mundo tão sem noção. Gente, é só uma reflexão aí. Se travar, vocês me falam para a gente começar a conversa. Agora, como que eu mudo aqui para o meu slide? Peraí, que eu achei aqui já. Peraí, que deu uma travadinha aqui, mas daqui a pouco vai. Tudo bem. Se você precisar de ajuda, é só falar. Tá. E caso você queira que eu passe aqui, você me manda que... Tá, vocês estão vendo minha tela? Sim. Gente, vocês não reparam o slide, assim, que não tá tão bonito, tão artístico, um design tão moderno, né? Essas coisas parecem que eu desaprendi de fazer. Então, né, esse é o tema aí da nossa conversa de hoje, né? Como mulheres e homens podem juntos acabar com o machismo no ambiente de trabalho. Né? Não vou abrir para perguntas agora, mas no final a gente vai conversando. Gente, isso aqui são tópicos para eu explicar para vocês, então vocês não reparam assim como é que está escrito, né? Só para eu orientar a minha fala. Então, eu sempre parto do princípio que a gente tem que voltar na história, a gente precisa acessar a história para entender o que vivemos hoje. Então, muito ou a maioria das coisas que a gente vive hoje, a resposta está sempre na história. Então, se a gente volta na história, a gente consegue compreender. O patriarcado, gente, é um sistema de organização social, é uma estrutura. Assim como o racismo também é uma estrutura, o patriarcado também é uma estrutura. Então, quando eu falo que essa conversa também é para os homens,
é no sentido de que a gente não tem que lutar com a pessoa do homem, mas um sistema social aí que está instaurado e que regula e dita muito dos nossos comportamentos, né? O professor Jefferson, né, ele utiliza essa frase, né, que o patriarcado é um movimento machista de organização da vida, né? O que é isso, né? O machismo é um sistema de dominação de gênero, onde o gênero masculino é considerado superior a todos os outros gêneros. Quando eu falo outros gêneros, é para a gente sair dessa lógica binária, né? Ou masculino ou feminino. Existem várias outros gêneros, né? Vocês podem pesquisar depois, aí quem quiser aprofundar do assunto. E o gênero, gente, são as atribuições dadas a partir do nosso sexo biológico. O conceito de gênero existe diversos tipos. A palavra gênero, na atualidade, ela é utilizada para referenciar sobre diversas coisas. No que eu vou conversar com vocês hoje, eu vou trabalhar gênero na perspectiva do masculino e do feminino. Eu não vou trabalhar e na perspectiva cis, não vou trabalhar em outras perspectivas, né? Depois vocês podem pesquisar. Então, como que começa essa desigualdade aí, né? Começa lá no patriarcado, que era um modo de organização. Depois vocês podem pesquisar a história também. Vou indicar o livro da Regina Navarro Lins, que chama A Cama na Varanda, arejando as ideias sobre amor e sexo. Ela tem um capítulo só para explicar como que surge o patriarcado. Então, quando chega na divisão, né, hierárquica, quando se pensa na categoria gênero, o patriarcado já estava instaurado. Alguns séculos atrás, se eu não me engano, antes do século XVI, não existia mulher, a categoria mulher. Existia homem e homem inferior. Então, essa categoria mulher ela é construída aí a partir do avanço, né, das sociedades e vem muito junto aí com o capitalismo. Então, criar essas categorias e a partir das diferenças biológicas e sexuais começam a atribuir características e sentidos para esses corpos. Então, o que acontece? O que as pessoas confundem muito, né? Que a luta feminista é uma luta por igualdade, né? Que mulher quer ser igual a homem. Não, gente. A gente reconhece as nossas diferenças, elas existem. A nossa luta é por uma igualdade de direitos, né? Não por uma igualdade de corpos, mas uma igualdade de direitos, né? Porque são muitos privilégios dados durante essa diferença. Então, nasceu com pênis, é nomeado de homem, é destinado a ser trabalhador, ter uma vida pública, ser um político, ter várias mulheres, fazer o que quiser fazer, poder beber, sair, né? Ser um homem dos negócios. Então, são atividades de mais prestígio, mais valorizada, mais reconhecida, né? Então, essa é assim que se constrói o gênero a partir da cultura, da sociedade. Então, homens e mulheres vão ter atividades e posições diferentes de acordo com a sociedade que está inserida. Então, nas culturas que são, no caso do Brasil, que é uma cultura mais sexista, patriarcal, a gente vai ter essa desigualdade aí que se torna uma opressão nas nossas vidas. Então, nasceu com vagina, logo se nomeia como mulher, logo se nomeia como mãe, né? Porque a gente tem um útero e o fato da gente ter um útero coloca a gente na posição de ter que parir, de ter que ser mãe. A maternidade, ela é praticamente uma instituição aí que a gente, né, dentro da lógica da opressão, não pode questionar, e atribui atividades como a vida doméstica, o lar,
o cuidado, né? O cuidado, como a Valesca Zanello diz, é uma capacidade humana, não somente das mulheres. E logo, essas atividades são de menos prestígio. E a ideia também, né, gente, que o homem é um ser superior. Eu lembrei de um fato que nem estava no roteiro para eu falar, muito interessante, que eu também estudo a temática da loucura, porque eu sou muito contra alguns diagnósticos, principalmente que nós mulheres recebemos, né, de depressiva, de ansiosa, de bipolar. Sou a favor do diagnóstico quando ele é bem feito e quando ele tem as diversas leituras aí. Mas mesmo assim, eu sou no movimento de que a gente tem que lidar com a diversidade, com a diferença e lidar com o sujeito da forma que ele é e se relaciona com o mundo. Então, só para voltar um pouco nesse tema também que me atravessa um pouco, né? As mulheres, toda mulher em algum momento já foi chamada de louca, isso tem um motivo, isso tem um contexto, isso tem uma história, né? As mulheres que tinham muita lubrificação, né? No momento ali de excitação, elas eram tidas como problemáticas. Faziam várias cirurgias, né, para retirar o clítoris das mulheres, porque partiam do princípio que ela poderia ser uma desviante, uma prostituta, e que isso, no contexto da época, estava relacionado à loucura. Um dos sinais e sintomas que eles avaliavam como loucura, por exemplo, era a mulher não querer ser mãe, não querer casar, mulheres que se rebelavam, com frequência eram internadas em manicômios. E lógico, gente, que quando eu falo dessas mulheres, eu não incluo aqui as mulheres pretas, que as mulheres negras, nesse período histórico, ainda estavam sendo escravizadas e muitas eram utilizadas de cobaia, eram utilizados testes. Então, essa desigualdade aí, ela vai afetando. E a justificativa para fazer essas incisões nos nossos corpos era de que a mulher era menos inteligente que um homem e por ser menos inteligente, ela não conseguiria controlar os seus instintos sexuais. Então era preciso fazer essa incisão aí no corpo. Inclusive, gente, isso se atualiza lá no Quênia, se eu não me engano. A mutilação genital feminina ainda acontece. Tem um documentário no Netflix que chama A Maçã de Eva, que fala sobre isso. Vale a pena muito vocês assistirem. Vou tentar me controlar aqui o máximo possível, porque essas temáticas mexem comigo. E quando eu tenho espaço para falar, dá vontade de falar, assim, sobre tudo, né? Então, vou tentar me segurar aqui na questão do tempo para vocês participarem também. Então, gente, aqui eu trouxe alguns escritos de como que era o nosso lugar e como que isso se atualiza hoje. Então, eu vou ler para vocês vários escritos aí, para a gente pensar, para os homens pensarem, né, como que os nossos corpos e as nossas vidas têm sido controladas e marcadas ao longo dos anos. Depois eu posso disponibilizar o slide para quem quiser, tá tranquilo, né? A mulher deve adorar o homem como a um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas. Deve ajoelhar-se aos pés do marido. E de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Zaratustra, filósofo persa, século 7 a.C. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de sua majestade. Gente, quem quiser comentar, falar no microfone, pode, viu? Vocês ficam à vontade, porque eu não consigo acompanhar o chat. Então, gente, a gente está recolhendo as perguntas, e aí no final, quando você terminar, a gente passa as perguntas para você e abrir os microfones, se for o caso. Tá, porque eu não tô olhando nada que tá no chat.
Casamento aos súditos de Sua Majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, dentes postiços, perucas e recheio nos quadris. Incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. Então, gente, essa lógica de padrão de beleza, de cuidado com o corpo, é uma forma de controle da mulher recente que surge junto com o capitalismo, já que o casamento deixa de ser um negócio que até então o amor, a paixão, né, a relação como se configura hoje no casamento, ela não existia. O casamento era um negócio. Então, quando o casamento deixa de ser um negócio e já não consegue mais controlarem os nossos corpos a partir disso, esse controle surge a partir do padrão de beleza que a gente experimenta ele aí hoje, né? Quando o homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco. Então, a violência era permitida até pouco tempo. Desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver, envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Tratado de Conduta Moral e Costumes da França. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios. Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da Igreja Anglicana. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Então, esse histórico de silenciamento, gente, ele vem de muito tempo. Porque não lhe é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. São Paulo Apóstolo. A natureza só faz mulheres quando não podem fazer homens. A mulher, portanto, um homem inferior. É o que eu comentei um pouco no início, né? E esse discurso foi reproduzido em um tempo, né? Mas com outra configuração, né? Olha o que Aristóteles falava, né? Enfim. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Gente, eu fiquei chocada, porque eu gostava de Lutero. Assisti o filme, mas depois que eu vi que ele falou isso, falei, não, gente, até ele. Até ele. Aí aqui já são coisas mais atuais, né, de revistas, né? O lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Isso aqui é uma expressão, inclusive, recorrente das formas de machismo na atualidade, né? Pensam que o espaço de trabalho não é para nós, né? Que somos da vida privada, do lar, etc e tal. A esposa, deixa eu só arredar meu negocinho aqui. A esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira. Gente, isso acontece até hoje. Eu escuto isso muito no consultório. Pois é preciso lembrar-se de que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. Escuto muito as mulheres transando com seus parceiros porque é casada e é obrigação. Escuto muitas mulheres se sentindo culpadas porque foram traídas, porque não cumpriu com seu papel, com seu dever de esposa. Isso tudo é uma expressão dessa estrutura aí que é o patriarcado e que a gente tem inserido nela. Sempre, gente, isso circulava no jornal, isso era orientação para as mulheres. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. É fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. Sem contar que tem essas reproduções também em várias letras musicais, mas eu não trouxe para não estender tanto. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas.
servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Jornal das Moças, 1959. Gente, isso é recente, né? E eu vou repetir novamente. Eu estou falando das mulheres brancas, porque as mulheres pretas a vida inteira trabalharam e o espaço doméstico era um lugar de proteção nosso, inclusive, era o espaço que a gente poderia, se desse tempo, ser mãe, mulher, esposa. Porque com o processo de escravização, nós mulheres pretas éramos desprovidas de gênero. A gente era igualada aos homens, tanto no trabalho, quanto nas violências, com o diferencial, né, dos estupros que nós sofríamos e os homens não. Então, só para frisar que eu estou falando aqui de mulheres brancas, esses relatos aqui. Não era uma experiência que as mulheres negras da época viviam. Se o seu marido fuma, não discuta pelo simples fato de cair cinzas no tapete. Tenha cinzeiros espalhados por toda a casa. E tem uma revistinha, gente, com essas figuras, é muito interessante. O noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele, né, tá até em maiúsculo, é quem decide sempre. 1953, 1957, bem recente, e isso continua se atualizando nas relações, de outras formas. Ah, essa é boa. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto sem questionar. Revista Cláudia, essa revista é super famosa, né, gente? Existe até hoje. Isso também se atualiza e é muito comum o cara pintar e bordar com a mulher e a mulher se sentir culpada, porque isso está muito na nossa educação. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Também tem essas cobranças, gente. Nossa, tenho que deixar tudo limpo, tenho que manter a casa arrumada, etc, etc, etc. Aqui, gente, é uma capa de revista. A educação, gente, eu parto do princípio que a forma que a gente ama, que a forma que a gente sente, que a forma que a gente se relaciona está muito ligado com a cultura e com a educação que a gente recebe. Então, nós, enquanto mulheres, recebemos uma educação destinada a amar os homens, cuidar dos homens. O nosso corpo é colocado como moeda de troca o tempo inteiro, né? Se você quer alguma coisa, utilizar do corpo, do choro, né? E aos homens é dada uma educação para o trabalho, para a liberdade. Então, quando junta, lógico que não vai dar certo, né? Que a gente está esperando o príncipe cantado e o homem está esperando a mãe, né? Quando faz a união aí. Por isso, muitos conflitos aí dentro da relação. E as orientações que as revistas nos davam, algumas dão ainda, eu não sei, né? Jogo de cintura para encarar um fora, sexo. O que fazer quando a transa não é o que a gente espera, né? Eu vou falar um pouquinho de sexo, gente, porque isso também atravessa a nossa história enquanto mulher. A maioria das mulheres heterossexuais não gozam ou não sentem prazer nas relações sexuais. A maioria das mulheres não se masturbam, ou quando vão ter essa experiência, já é uma experiência quando já está mais adulta. Por quê? Somos educadas e ensinadas a odiar o nosso corpo e a se comportar para ser escolhida por um homem, né? Então, comporta, menina, precisa arrumar marido, né? A Valesca Zanello é uma especialista de fato no tema, então eu leio muita coisa sobre ela. E ela sempre fala, né, que nós mulheres, que os homens, né, foram ensinados aos homens a amar muitas coisas. E foi ensinado às mulheres
a amar só os homens. Então, parte do nosso tempo e dos nossos esforços, muitas vezes é dedicado para cuidar do parceiro, para amar, para investir, para pensar no relacionamento, enquanto o homem está focado no trabalho. Então, quando o homem perde um emprego, gente, ele se desconstrói, ele vive uma experiência muito ruim, né? Assim como a mulher perde um relacionamento, vive. Não vou adentrar nessas questões, mas a autora ela traz como que esses dispositivos acontecem nas relações entre mulheres, nas relações lésbicas e nas relações homoafetivas. Como que essa questão do gênero, do patriarcado, do machismo aparece nessas relações. Mas aí depois eu passo tudo, vocês podem assistir, não vou me aprofundar nesse sentido, né? Como entender mensagens de amor, poções mágicas para enfeitiçar o gato e por aí vai, né? Aí eu trouxe aqui uma provocação, né? Como que seria se fosse ao contrário, né? Se fosse os homens que recebessem essa educação que a gente recebe, uma educação que reprime a gente em todos os sentidos. Reprime, oprime, violenta. Tá aí, gente, eu vou ler para vocês. A revista não se chamaria Cláudia, chamaria Cláudio, né? Você sabe usar sua língua? 10 dicas de sexo oral para segurar sua moça. Seria um sonho, viu, gente? Mas eu acho que muitos homens estão se atentando a isso já. A revista do homem, né? Como conciliar casamento, carreira, filhos e casa. Ela me traiu com o office boy. O depoimento do homem que conseguiu reconquistar a mulher e salvar seu casamento. Gente, vocês imaginam, né, como que seria o mundo se isso aqui se aplicassem aos homens também, né? Casa. Como pedir para ele te ajudar nas tarefas domésticas? Como pedir para ela, né? Olha, te ajudar nas tarefas domésticas? Horóscopo do amor. Qual signo combina com o seu? As dicas infalíveis do nosso astrólogo. Qual sunga para o seu tipo de corpo? 21 modelos. Gente, isso aqui faz a gente refletir muito como são as opressões em relação a nós mulheres, e são opressões que os homens não experimentam. Então, muitos homens não reconhecem o machismo, né, etc e tal, por não entenderem os privilégios que tem nessa sociedade, né? A revista chama Nova, né, na versão feminina, se fosse masculina chamaria Novo. Solteiro aos 35, não se desespere, ainda dá tempo de desencalhar e não ficar pro titio. É uma experiência que homens não vivem. A exceção é que não vale, tá, gente? Então eu tô falando de uma maioria. Tá sem tempo para academia? Faxina emagrece. Quero um relacionamento sério, mas elas me acham muito rodado. O drama de um leitor. George Clooney perde papel de galã por estar muito velho, né? Polêmica. Ela quer que eu largue o emprego para cuidar dele e da casa. E agora? Só consigo transar de luz apagada. 5 simpatias para conquistá-la. Então, isso aqui é só para vocês também começarem a refletir sobre o lugar que vocês ocupam, né? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês, porque muitas vezes a gente começa a discutir essa pauta e a gente não tem uma noção, muitas vezes nem sabemos que o machismo também afeta os homens, né? Então, quando a Mari trocou essa ideia comigo, eu falei, é importante os homens participarem para a gente entender como que essa estrutura afeta todo mundo, né? Não somente as mulheres, nós mulheres somos as mais prejudicadas, mas isso também não deixa de afetar os homens. Então, eu trouxe alguns escritos, mas para depois a gente ir dialogando, né?
Aí eu trouxe um conceito aqui, né, de masculinidades, está no plural, porque existe várias formas de ser homem, mas existe um modelo único, um modelo padrão que muitos homens tentam reproduzir, reproduzem e seguem. Então, gente, eu preferi trazer o conceito do que explicar, porque tem coisas que não dá para parafrasear. Então, eu preferi trazer na íntegra para vocês. A masculinidade hegemônica é aquela constelação de atitudes, trejeitos e comportamentos que se tornaram o padrão contra os quais todas as outras masculinidades são empoderadas e contra as quais os homens individualmente medem o sucesso de suas conquistas de gênero. Para que ela seja hegemônica, é necessário desqualificar as outras virilidades. É a mesma questão do racismo, viu, gente? Eu vou trazer esse contraponto, né? Porque para uma raça ser hegemônica, tem que desqualificar a outra. O racismo, né, também é uma relação de dominação e opressão, assim como o patriarcado, assim como o machismo. Então, para a raça branca, né, ser considerada superior, ela desqualifica todas as outras raças, né? Raça preta, indígena, todas raça, etnia. Então, só a branca é a que vale. Então, na questão da masculinidade, isso também se repete. Para além de se repetir em relação aos outros homens, né? O modelo hegemônico talvez seja um homem branco, heterossexual, né? Rico. Então, tudo que foge disso acaba sofrendo uma opressão nesse sentido, né? Então, para que ela seja hegemônica, é necessário desqualificar as outras virilidades dos outros homens. Portanto, o prestígio de uma se baseia na desvalorização das demais, ou seja, as masculinidades são construídas simultaneamente nas relações de poder, de homem entre homens e dos homens em relação às mulheres. Ela não é fixa, mas histórica e, portanto, sempre fruto de tensões e conflitos ou cumplicidade com outras masculinidades. Eu fico triste de ser eu a pessoa a estar falando isso. Eu conheço poucos homens ou tenho poucas referências de pessoas que estão discutindo sobre masculinidades. Então, os homens que estão aqui, seria uma boa vocês se organizarem, se reunirem para discutir o que é ser homem, o que significa ser homem, como que isso afeta a vida de vocês, né? Pensar outras formas de ser e estar, porque nós mulheres fomos obrigadas e forçadas, né, assim como no Islã que eu trouxe no início, a se organizar para mantermos vivas, né? No nosso caso, é uma questão aí de sobrevivência. Gente, eu não sei falar inglês e eu não sei se eu vou fazer a pronúncia certa, viu? Eu vou falar o português da Lélia Gonzalez, né? Então, no livro, o Código BRO, da série How I Met You, se alguém quiser pronunciar, eu tô até constrangida, né? Porque a galera do TI tudo fala inglês. Não vou pronunciar o resto não, tá, gente? E elencam as regras da broderagem, da fraternidade, da cumplicidade dentre os homens. Apesar de ser humorada, a mensagem é claramente transmitida. A masculinidade heterossexual se constrói baseada no sexismo, na homofobia, no endurecimento dos afetos e do corpo e no silêncio protetor das violências cometidas e mentiras contadas por outros homens, além de apontar para as hierarquias entre as masculinidades existentes, por exemplo, no ambiente de trabalho. Abaixo apresentaremos alguns exemplos dessas regras, né? Então, esse código aí do BRO, eu vou substituir o BRO por homem, viu? Então, esse código aí do homem fala o que é ser homem. E esse padrão se atualiza aí novamente. Artigo 1º. Então, eu vou substituir os BROs por homem, tá, gente? Os homens
antes das minas, antes das mulheres, né? O elo entre dois homens é mais forte que o elo entre um homem e uma mulher. Por quê? Em geral, homens são mais fortes que mulheres. Isso é ciência. Então, gente, a ciência ela tem um papel enorme aí na construção do sexismo, porque ela pega as diferenças biológicas e faz estudo, produz material, né? E justifica muito a partir do natural, aquilo que é culturalmente construído, né? Será que de fato os homens são mais fortes que as mulheres? Então, a ciência, a psicologia, né? Eu como psicóloga falo, produziu muito material que oprimiu mais mulheres, oprimiu mais as pessoas pretas e por aí vai. Aí aqui não está na ordem, não, dos artigos. Isso é um fragmento do livro, até que o nome do livro é dessa autora que eu estou comentando, né? A Valesca Zanello. Gostando ou não de esportes, um homem gosta de esportes. Ou seja, esporte é coisa de homem. Um homem não deve demorar muito se precisar ficar nu na frente de outros homens no vestiário. Um homem larga tudo o que estiver fazendo para ajudar o seu amigo, né? A terminar com uma garota, ou ajudar o outro homem a terminar com a garota. Se uma garota perguntar sobre o passado sexual do outro homem, né? Deve-se honrar o bródigo de silêncio. Aqui é o código da broderagem, né? E se fazer de bobo. É melhor que as mulheres pensem que todos os homens são idiotas do que dizer a verdade. Um homem deve ser simpático e gentil com seus colegas de trabalho, a menos que esteja na pirâmide dos gritos. Eu acho que essa pirâmide dos gritos é algo específico da série. Ou então, se alguém souber o significado, pode falar também, que eu não achei. A ideia aqui é que não se pode gritar com qualquer um, só com quem está abaixo de você. Quem que está abaixo dos homens, né? Um homem não deve dormir com a irmã do outro. Gente, eu escuto isso demais, né? Se fosse com sua irmã, né? Não pode bater em mulher, tem que respeitar a mulher, tem que valorizar a mulher. E se fosse sua mãe, se fosse sua irmã? Não, gente, tem que respeitar porque é mulher, porque é sujeito, porque é pessoa, né? Isso também é uma expressão disso aí. Porém, um homem não deve ficar chateado com o outro se ele dizer, cara, sua irmã é muito gostosa. Então tem um limite. Transar não pode, mas chamar de gostosa pode. Quando sair a caça, sempre chegue primeiro nas garotas, mais gostosa, pois nunca se sabe. Gente, a gordofobia, ela também é estrutural, tá? Então, são muitos processos que a gente vive. Todas as mulheres, em algum momento, já se sentiram gordas, mesmo não sendo. Mais um dispositivo aí de controle aí dos nossos corpos, que envolve aí padrão de beleza, etc. e tal. Em um banheiro público, um homem olha direto para frente quando usa o mictório. Isso também é uma questão bem homofóbica, né? Os homens heterossexuais têm a noção de que os homens gays, trans, no caso mulheres trans, né? Vão atacá-los, assediá-los, né? Isso também é uma construção aí da homofobia. Então, gente, o machismo é isso aqui. E vocês são educados nessa perspectiva e reproduzem, né? Não todos, mas uma grande maioria. Um homem nunca aluga filme de mulherzinha. Essa expressão de mulherzinha, né? O futebol é um espaço que mostra muito isso, etc e tal. Um homem nunca chora. Gente, vou contar um caso rapidinho para vocês. Eu atendi uma pessoa que foi traída, um homem que foi traído, e ele não conseguia chorar. Aí sabe o que acontecia? Ele desmaiava. Na hora que ele lembrava que a mulher tinha traído ele tinha um apagão. Ele apagava, ele tinha crise de pânico.
Olha como que o machismo afeta, porque tem sentimentos que se a gente potencializar, guardar e não ressignificar, afeta diretamente a nossa saúde física. Por isso que é tão importante, né, o acompanhamento psicológico para a gente entender as nossas emoções, que ela está ligada diretamente com o nosso corpo biológico. Quando perguntarem a um homem se ele precisa de ajuda, ele deve responder automaticamente: não, está tudo bem, mesmo que nada esteja bem, né? Nem precisa de eu comentar isso. Acho que tá acabando, viu? Se um homem esbarrar acidentalmente com o braço na bunda de outro homem enquanto está andando, os dois homens concordam tacitamente, né, taticamente, em continuar adiante como se nada tivesse acontecido. Isso, gente, em ambientes heterossexuais, isso vira briga, muita briga, ameaça de morte, né? Em ambientes heterossexuais, os homens fazem isso com a gente. Eu já levei tapa na bunda várias vezes em evento. Sim, as deusas me protegeu por eu estar viva, né? Porque depois que eu me reconheci como feminista e acredito nas ideias do feminismo, tem coisas que eu passei a não tolerar e eu partia para cima. E isso acabava colocando minha vida em risco. Então, às vezes, eu evito ir em determinados lugares heterossexuais porque não me traz segurança, porque os homens puxam braço, puxam cabelo, pegam na bunda, partindo do princípio que eu não sou uma mulher que está dentro dos padrões de beleza, né? Porque eu fico pensando, as mulheres que estão dentro do padrão, o assédio que elas sofrem é maior. É inclusive uma resistência minha reproduzir esse padrão para me proteger, talvez, desses vários, inúmeros assédios aí, né? Eu tô falando disso porque eu tô muito impressionada, gente, com o que eu tenho visto, meninas muito novas colocando silicone, fazendo lipo, meninas de 20 anos. Enfim, essa é uma outra pauta. Caso dois homens se interessem pela mesma mulher, o que pedir a prioridade primeiro ganha. Se os dois pedirem ao mesmo tempo, ambos contam alto até 10. O mais rápido ganha. Se empatarem, o homem que pagou a última rodada ganha. Se ainda não pagaram, o mais alto tem a preferência. Sendo da mesma altura, ganha quem estiver mais tempo na seca. Se empatarem, o broquempo decide, né? O homem decide. Isso se a garota ainda estiver lá. Gente, se isso acontece com mulher, acaba a amizade. Acaba a amizade. Isso aqui deu uma atualizada também, tá? Em alguns contextos não é assim que acontece. Geralmente os homens são possessivos. Nas periferias, nas favelas, isso gera morte, tá, gente? Um DJ famoso aqui de Belo Horizonte, ele foi assassinado porque ele envolveu com a mulher de outro cara, mesmo o cara não ter nada com essa mulher mais. Então, para vocês verem o nível do patriarcado, do machismo, né? Um homem mata o outro, um homem mata mulheres, um homem mata travestis, né? Então, gente, a gente precisa rever mesmo esse modelo aí do que é ser homem urgentemente. Se um homem estiver sofrendo por causa de um fim de um relacionamento com uma mulher, seus amigos, né, não devem fazer nada além de dizer que droga, né, cara? E lhe dar quantidades absurdas de cerveja. Gente, aqui o homem não pode nem se permitir sofrer isso. Isso é complicado, né? O término de um relacionamento, ele traz sofrimento para ambos os gêneros. De modos diferentes, mas traz sofrimento. Se um homem está ao telefone com uma garota na frente de seus amigos e por alguma razão tem vontade de dizer eu te amo, primeiro tem que sair do recinto ou tem que usar um tom subsônico, tipo Barry White. Ai, gente, isso dá muita briga no relacionamento. Eu não sei se a galera que é casada, se é heterossexual, não sei como é que é.
Eu posso falar que isso dá muita briga, a mulher reclama, o cara não é atencioso, o cara não demonstra, o cara não fala, o cara não faz isso, eu tô insegura. Isso provoca uma série de coisas, né? O relacionamento e o casamento é um dispositivo de saúde mental, inclusive, para os homens. Porque as mulheres, né, são educadas a amar esses maridos acima de qualquer coisa. A Simone de Beauvoir vai falar, né? A mulher é o outro. A mulher nem é sujeito, a mulher nem é pessoa. Ela tá ali para servir ao desejo do outro. E a gente espera isso do homem, mas o homem é ensinado que não pode demonstrar sentimento. Isso dá muita treta em relação. A mulher não entende, o homem não entende, aí o relacionamento acaba e por aí vai, né? E a Grada Quilomba vai falar, né, que a mulher preta é o outro do outro ainda. Nesse sentido, a gente avançou bastante, mas ainda tem muito que avançar. E porque está atribuído lá atrás, né, que sentimento, afetividade, emoção é característica feminina, sendo que é da humanidade, né, gente? Somos sujeitos aí de sentimento, de afeto, etc e tal. Isso já mudou muito, né? Eu não sei de qual geração vocês são, mas eu já tive a oportunidade de ter um pai mais carinhoso, mas minha mãe não teve essa possibilidade, minha avó, porque um homem não poderia demonstrar afeto, né? Por aí vai. Um homem sempre diz sim a fim de apoiar outro homem. Gente, e nós mulheres rivalizamos, né? Isso aí também faz parte da estrutura, essa competição nossa. Quando sai por aí, o homem deve estar sempre pronto para confiar qualquer coisa que o outro amigo diga a uma garota. Confirmar, né? Ele é solteiro. Somos das forças de operações especiais. Gente, homem é parceiro demais um do outro. E a gente precisa aprender isso, nós mulheres, para nos mantermos vivas, inclusive. Eles fazem isso e precisam disso para se manterem numa posição de privilégio, poder e dominação em relação às mulheres. E foi ele que inventou o Facebook. Isso normalmente significa distorcer a verdade sobre fortuna pessoal, habilidades atléticas ou habilidade de operar aeronaves. Esses relatos aqui são fictícios, mas isso acontece, né, na realidade. Operar aeronaves, mas às vezes você pode até fingir ser de outra cidade. Um homem mantém seus casos de sexo sem compromisso a uma distância segura. Gente, eu não sei, vocês, né? Mas até onde eu estudo, virgindade nunca foi uma imposição para o homem. E isso é super violento, porque muitos homens passam por experiências sexuais forçadas sem estarem preparados. Homens também sofrem abuso sexual. Vou contar um relato rapidinho. Eu atendi um caso de um homem, né? Aí isso foi na infância, tá? E não tem as denúncias porque não pode, né? Porque demonstra fragilidade. Ser frágil é coisa de mulher. A vizinha, né? O pai desconfiado porque ele não namorava, não aparecia com namorada, blá, 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 blá. E a vizinha ficava pegando no pênis dele, ele com 11, 12 anos de idade. A vizinha, de tanto pegar no pênis dele, né, tentou transar com ele, rebentou a fimose, saiu muito sangue. Ele falou que foi uma experiência de quase morte, que saiu tanto sangue, assim, que ele achou que ele ia morrer. E foi muito traumático essa experiência para ele. E ele não podia contar para ninguém, porque se ele relatasse, dissesse sobre isso, ele ia sofrer outras experiências de violência. E o machismo impera aí nesse sentido, né? A gente tem a experiência aí dos estupros corretivos, tanto em mulheres lésbicas, enquanto em relação a homens gays, também no sentido do abuso. Mulheres também é uma minoria e não do mesmo formato que os homens, tá, gente? Aqui eu não estou trabalhando com exceção. Também violam, né? Também abusam. Só que as pessoas não têm noção e não têm essa leitura por causa da posição de poder, né?
mas é comum em camadas mais pobres, né, e vulneráveis, a gente vê mulheres mais velhas, de 40, 50 anos, com meninos de 19, 12, 14. Isso também acontece muito no universo gay. Homens, geralmente são meninos negros, então esses meninos negros heterossexuais muitas vezes saem com os homens gays. Isso tem um nome, né, gente? Agora, chique, inglês, sugar daddy, eu não sei. Mas essa prática já existe aí há muito tempo. E eu vejo que nem sempre o menino, ele quer, mas ele tá numa condição de vulnerabilidade, etc e tal, e sai em troca de dinheiro, de celular, de tênis, mantém relação. Mulheres nem se falam, né? Mulher é mais complicada ainda. Em alguns estados do nosso país, as meninas são vendidas. Depois vocês assistem o filme Anjos do Sol, que vai tratar um pouco disso, assim, da prostituição infantil, gente. É muitos terrores que acontecem. Enfim, deixa eu voltar aqui para o tema. Janice. Oi, o tempo, né? Estão perguntando se vai abrir para dúvidas. Vou. Gente, eu só tô preocupada com o tempo de vocês. Como é que tá o tempo aí, Mari? Então, já passou de... Já são 9h18. Vou pular. Ai, gente, eu vou passar rapidinho essa parte, viu? Já tá acabando. Aqui, gente, vocês conhecem... Isso aqui são as violências psicológicas. Isso aqui é nomeado como violência psicológica, como micromachismos. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? O mansplaining, appropriating, gaslighting, né? Que é colocar a mulher como louca, interrupt. Esses exemplos talvez vocês já conheçam. Então eu vou pular essa parte, depois eu disponibilizo o slide. Eu vou contar para vocês rapidinho experiências de micromachismo, violência psicológica no ambiente de trabalho. Esses exemplos estão com siglas, porque são pessoas e são reais, né? O primeiro exemplo da CM é uma mulher, né, que trabalha na Vale. As três trabalham em empresa de mineração, tá, gente? Eu também já trabalhei e é um ambiente muito complicado, mas a empresa, eu acho que já está se organizando para mudar isso. Ela estava numa situação muito complicada, passando por um problema pessoal, e o chefe dela se aproximou com o intuito de ajudá-la. Lógico que era mentira, né? Então, ele aproveitou dessa situação que ela estava vivendo para assediá-la, ter um caso com ela, tentar sair com ela, se colocou muito à disposição. Então, a gente tem que ficar atenta, né? A esses casos também, que a pessoa se coloca como boa, como prestativa, assim, mas será que de fato quer me ajudar? Ele acabou convidando ela para sair, né? Ela se abriu com ele, falou o que ela estava vivendo, começaram a criar um vínculo e logo ele convidou ela para sair, né? Era o superior dela, além de ser um homem, era um superior. A gente sabe da realidade, né, galera? Assim, os cargos de poder são ocupados por homens é Quando tem mulher, é uma mulher branca, então tem muita coisa que a gente precisa ainda romper. Esse exemplo da JY, chegava um homem lá no ambiente de trabalho dela, na mesa dela e ficava pegando no ombro, com quem não quer nada, né? E foi fazendo isso repetidamente. Quando ela ia tomar café, ele ia atrás. Toda vez que ela ia tomar café, ele ia atrás. Isso são coisas mais sutis que acontecem, mas que ninguém no ambiente percebe, mas a pessoa que está vivendo se sente oprimida, acuada, e joga, e começa as piadinhas, né, gente? Joga piadinha, etc e tal. A LC é uma supervisora de equipe, é uma mulher que supervisiona aí 30, 40 homens,
e dialoga com esses homens por WhatsApp. Um desses homens chegou até ele e falou assim: olha, eu quero que você pare de me mandar mensagem pelo WhatsApp porque a minha esposa tá achando ruim. Né? Quando que um homem chegaria para fazer isso se fosse um outro homem liderando ele, né? Então, trouxe alguns exemplos aqui, vou finalizar, né? De piadas, de expressões, de situações que aparecem no ambiente de trabalho, né? Piada sobre TPM, né? Não vai começar a chorar, essas piadinhas aí que rola. Gravidez atrapalha a carreira, mulher com pulso firme. Perguntas sobre filhos, né? Quantos homens aqui que são pais e quando foram fazer entrevista de emprego foi questionado, né? Quem vai ficar com os filhos? Isso vai atrapalhar? Não vai? Geralmente, sendo que cuidar do filho é responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, né? Ela deve ter dado para o chefe, isso é muito comum, né? Prefiro trabalhar com homens, pois são diretos e racionais. Veio com essa roupa toda bonita, tá mal intencionada, né? Nosso corpo é colocado como moeda de troca e uso o tempo inteiro, né? A gente tem nem liberdade de usar qualquer roupa, né? Você trabalha que nem homem, né? O chefe, isso aqui já é uma coisa que acontece entre os homens, né? O chefe está nervoso hoje, a esposa deve ter dormido de calça jeans. Eu escutava muito isso, gente. Eu era a única mulher, trabalhava numa sala com 10 homens, eu ouvia de tudo que vocês imaginarem. Eles não me tratavam como mulher, eles me tratavam como homem, e ainda falavam, a Janice é igual a gente, é um homem aqui, né? Que bom você conseguir ficar nessa vaga mesmo sendo homens, né? Então, gente, como construir, né, uma cultura não machista? Aqui alguns exemplos do que se pode fazer, né? Homens reconhecerem seus privilégios, isso é fato. Vocês precisam entender o que significa ser homem, o que representa ser homem, né? Nessa nossa sociedade. O que mulheres enfrentam que vocês, enquanto homens, não enfrentam, né? Homem não sofre feminicídio, né? Igual eu passei lá no vídeo, no início. É a mesma coisa, questão do racismo, né? A galera branca precisa se racializar, entender o que significa ser branco, porque a gente precisa de vocês para enfrentar essa estrutura, porque são vocês que estão no poder, não é a mulher que está no poder, é o homem que está no poder e é o homem branco, e a gente precisa de vocês para romper com isso. Por isso que eu sou contra algumas posições e movimentos que quer dizimar o homem, que quer dizimar a galera branca, e não é. Né? A gente tem que se unir para romper, porque de uma certa forma isso afeta todo mundo. Homens discutirem sobre a temática, né? Até usei essa expressão, não passar pano para outros homens. Como vocês viram lá no manual da broderagem, homem é cúmplice de outro homem o tempo inteiro, até dentro das violências. Então, na hora que vocês verem piada machista acontecendo, trocar uma ideia, conversar e só ter um cuidado para vocês também não tirar a autonomia da mulher de se defender, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tá com sua namorada, o cara canta ela, o cara pede desculpa para você e não para a mulher, né? Enfim, gente, várias coisas. Então, vocês precisam ler, entender o que significa isso e começar a praticar e não ficar passando pano. O cara foi machista, trocar ideia. A maioria dos casos, gente, o cara vê as opressões, ele fica calado. E a probabilidade de você ser escutado é maior quando um homem fala do que uma mulher fala, por causa de toda essa construção e estrutura, né? Mulheres praticarem a sororidade, que é um conceito político, né, de serem irmãs, pensarem na igualdade, de se apoiarem, de uma cuidarem das outras, porque também é da estrutura, a gente rivalizar, eu também disse isso. E a empresa repensar a cultura e fazer iniciativas como essa, né? Abrir espaço para discutir, para falar e não tolerar esse tipo de coisa. Para finalizar, porque esse era um outro
clipe que eu ia passar. Então, gente, para encerrar, né, essa frase aí que eu acho linda, defender o feminismo é não admitir qualquer tipo de opressão sobre ou entre mulheres. É considerar homens como potenciais opressores, mas também como potenciais camaradas de luta. Então, gente, a prática feminista não exclui homens, não exclui crianças. Querem ler e aprofundar sobre a temática, leiam Bell Hooks. Ela fala disso muito bem, numa linguagem muito fácil. Quem quiser aprofundar, tem a Angela Davis. No Brasil, a gente vai ter umas feministas que vai fazer uma leitura mais racializada. Carla Cotirene, Lélia Gonzalez. Da psicologia tem a Neuza Santos. Da literatura, a gente tem a Conceição Evaristo. E por aí vai. É isso. Agora deixar vocês falarem, né? Obrigada, Janice. Tem algumas perguntas aqui. Eu posso começar? Pode. O Cosmo perguntou: é machismo uma empresa não contratar mulheres por serem mães ou estarem grávidas? Isso, gente, eu não vou ficar respondendo muito até para vocês começarem a exercitar a mente de vocês nesse sentido. Acontece isso com homens? A empresa deixa de contratar o homem porque ele é pai? Se não acontece ao contrário, é machismo, sim. E as mulheres, né, inclusive uma atitude bacana para romper com isso é contratar mulheres mães. Eu vou ser breve, tá? Acho que eu já falei demais. Gente, se o povo quiser comentar, falar, não sei, né? Você quer comentar, Cosmo? Tá, vou fazer outra pergunta. A Nath perguntou: como reagir e não deixar que a situação de machismo em ambiente de trabalho e estudo não passem despercebidas? Pois é, gente. Porque aí entra uma questão institucional, né? Olha, eu vou dar uma resposta mais simples, porque essa pergunta é complexa. Nós precisamos nos organizar politicamente. Quem que está no poder? Quem que faz as regras? Quem determina o que vai acontecer? São os homens. Quem é a maioria na política? Quem é a maioria nos cargos de gestão? Então, são os homens que têm decidido sobre nós, sobre os nossos corpos. Como eu falei, iniciativas de se organizar, se fortalecer com outras mulheres. Vocês têm um grupo, né? Elas codam. São iniciativas que ajudam, auxiliam no sentido de interromper, né? Acabar com isso. Não é tão simples porque, como eu falei para vocês, é algo estrutural. Então, a gente precisa que homens usem do privilégio de vocês para levar mulheres para o topo. A gente precisa de mulheres no poder, a gente precisa de mulheres pensando política, a gente precisa de mulheres para tomar decisões. E quem que está no poder são os homens. E quem pode colocar a gente lá, muitas vezes, são eles. Perfeito. O André Menezes perguntou: como reagir quando o machismo parte de uma mulher? Nossa, ótima pergunta. Primeiro eu fico pensando se o homem vai reconhecer, né? Quando o machismo vem de uma mulher. Eu dei um exemplo. Gente, é uma coisa que eu queria falar, que eu não falei. Nós mulheres também somos violentas. Nós também reproduzimos violência. Só que a violência que a gente produz é muito diferente da violência que o homem produz. A gente não produz violência pelo fato do homem ser homem e a gente ter ódio do homem. Geralmente a gente reproduz violência porque a gente já foi violentada. É quase que uma resposta a todos os processos que a gente vive. Como o machismo é cultural, é estrutural, nós mulheres vamos reproduzir, assim como eu, como preta, também posso reproduzir o racismo.
eu sou da estratégia o seguinte, se é uma pessoa que eu tenho proximidade e está aberta ao espaço, eu tento dialogar, tento perguntar ou devolver a pergunta para a pessoa. Porque, gente, tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu tô aqui com esse discurso lindo, maravilhoso, mas a sociedade ela não está preparada para escutar esse tipo de coisa. Então, a gente sempre tem que avaliar o contexto que a gente está. Porque eu já corri risco de vida várias vezes por causa disso, então eu parei um pouquinho, né? A gente tem que analisar o contexto que a gente está. Cabe uma militância? Cabe uma conversa? Cabe um diálogo? Se couber, vamos trocar uma ideia, né? Se não couber, a gente engole, né? Volta para casa e pensa assim: outras pessoas têm que estar comigo para fortalecer esse corre e para isso não continuar acontecendo, né? Mas nós mulheres uma coisa que é pouco discutida, costumamos a exercer a violência mais no sentido em relação aos nossos filhos, às nossas crianças, até por causa do modelo de maternidade que a gente tem, né? Mas a gente não deixa de ser violenta com parceiros, agredir, mas não é uma violência que está relacionado ao gênero. Vocês conseguem compreender que a violência que a gente faz contra o homem não está relacionada ao gênero, igual a do homem está voltada para nós por uma questão de gênero, de ser inferior? Outra coisa que eu queria falar sobre as relações de violência, né? Nem todas as mulheres que estão numa relação de violência, não, na verdade, né? Tem mulheres que estão em situação de violência que elas têm consciência desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente retira a autonomia da mulher quando ela está numa situação dessa. E é um cuidado que a gente tem que ter também. Porque até sobre isso, ela tem que decidir. Então, muitas vezes a mulher numa situação de vulnerabilidade, a gente se sente no direito de dizer para ela o que ela deve fazer. Então, tomar esses cuidados também, né? No sentido de apoiar, de escutar, de entender, de compreender, de ficar disponível. Mas a gente não pode forçá-la, né? Porque ela também tem autonomia, ela também tem estratégia, ela também sabe como manejar aquela situação ali para se manter viva. A Marina perguntou, temos visto na pandemia um elevado número de mulheres sendo demitidas, quase sempre por causa de tarefas domésticas que são de suas responsabilidades. Como você acha que podemos melhorar a distribuição das responsabilidades domésticas? Como nós podemos melhorar, né? Eu penso que os homens têm que começar a se implicar, que esse lugar também é deles, eles têm que assumir isso. No caso das demissões, eu penso que para melhorar algumas coisas, gente, só tendo mulheres na política. Só tendo mulheres na política que a gente vai conseguir mudar algumas coisas. Nós, mulheres pretas, somos a base, somos a maioria, somos que estamos nos trabalhos subalternos, ganhando menos inclusive, que os homens negros, quem dirá os homens brancos. Então, tem situações que pensar em quem está votando, em quem está elegendo, que vai mudar com quem estiver lá no poder. Não sei se eu estou conseguindo, não sei se eu respondi essa pergunta. Mas o homem tem que começar a se implicar, sabe? Nesse processo. Não dá pra gente ficar tendo que ensinar, falar tudo, não. Eu fico vendo muitas tirinhas de Instagram, né? Se o homem chegar do sofá, do serviço, cansado, sentado no sofá, senta junto com ele, espera lá fazer a comida. Tem umas coisas assim no Instagram, nas páginas que eu acompanho. E tem uma coisa interessante que eu queria falar sobre isso. Muitas mulheres não deixam os homens fazer o serviço doméstico. Muitas mulheres não deixam os homens cuidarem dos filhos. Por quê? O homem vai fazer mal feito, não vai fazer do jeito que ela quer, e ela vai passar raiva e vai ter que fazer tudo de novo.
Mas eu sou daquela opinião, né? Deixa ele fazer do jeito dele, que cada um tem seu jeito de fazer. E meio que ignorar, assim, se não tá do jeito que você espera. Gente, eu vejo muitas mães, isso também é uma construção do patriarcado machista, casais separados, né? A mãe não tem confiança de deixar o filho com o pai. Aí ela fica sobrecarregada. E eu trabalho muito isso com as mulheres. Olha, tem que responsabilizar esse pai, tem que responsabilizar esse homem. Deixa a menina lá e vai fazer suas coisas. Ah, mas não faz do meu jeito assim. Então não reclama. Né? Gente, eu espero que isso não esteja soando como que eu tô contra a mulher, nem nada não, mas eu acho que eu preciso trazer, né, os dois lados. Né? A gente vive opressão, gente, sim, muitas opressões. Os homens também vivem muitas opressões. Não tanto como nós, mas também vivem. A última pergunta, o Flávio pergunta. Oh, apareceu outra. Já sentiu. Peraí, que eu ouvi alguém falando aqui que isso é estratégia do homem. Isso tem nome, isso se chama micromachismo. Tem até um tipo aí específico de um autor. Por exemplo, amor, e chega assim, né? Amor, faz a mamadeira para o nosso neném, sua mamadeira é tão gostosa, do jeito que você faz fica tão bom, para se sair fora da responsabilidade. Uma outra experiência também de micromachismo é o homem achar que ele é dono de todo espaço, né? Eu não sei se vocês vivem isso na empresa. Ele acha que só tem ele nesse espaço. Quem pega ônibus, gente, o homem senta de perna reganhada, a gente tem que ficar espremido assim dentro do ônibus. Eu adotei a prática de sentar e empurrar eles para lá. O homem deixa tudo espalhado na casa, como se só ele vivesse lá nesse lugar. Micromachismo é uma outra temática assim, muito interessante também, bem perceptível e tem reconhecimento social. Por isso que a gente não consegue, às vezes, romper. Mas isso aí é outra conversa. A próxima pergunta é do Flávio. Ele perguntou se já sentiu um subjugamento ou uma opressão quando assumiu ser feminista e atualmente, às vezes, lançam estereótipos para enfraquecer o movimento. Nossa, ótima pergunta. Eu estou tentando até mudar a minha fala, por quê? A Bell Hooks, ela fala que o feminismo não é um estilo de vida. Gente, o feminismo, ele se organiza de várias formas e de várias frentes. Tem ideias e práticas que eu não concordo. Eu me organizo e me oriento a partir do feminismo negro. Do feminismo, né? Porque o feminismo se retratou em relação às experiências de racismo, etc e tal. Então, tá rolando várias tretas em relação a isso. Tem uma galera que é do movimento preto que não usa uns termos que é do feminismo, etc e tal. Então, o feminismo, ele se organiza de várias formas, só que a gente tem a mídia, né? Então, a mídia, ela desenha o que ela quer. E o que a mídia desenha sobre o feminismo, de fato, não representa o que é o movimento. Então, é muito comum as pessoas falarem assim comigo. Essa típica fala, né? Feminista não gosta de homem, feminista não se cuida, né? Não se depila. Eu não quero ser feminista porque eu quero ser mãe, né? E não tem nada a ver com isso. E junto com a palavra feminismo, está atrelado a ela vários estereótipos a essa palavra. E é muito comum, principalmente quando eu vou me relacionar, gente. Eu sou uma mulher heterossexual, solteira, não é à toa que eu tô solteira. Isso tem relação com quem eu sou, com a minha vida. Então, se o homem ele já percebe pela minha conversa que eu sou uma feminista, ele tende a recuar ou tende a me atacar. Eu falei que eu vou daqui uns dias publicar os diálogos que eu tenho, assim. Eu acho que vai dar um conteúdo muito legal. Lógico que eu não vou expor os homens, né? E mesmo eu dizendo, olha, eu gosto de homens, sou hétero, os homens são importantes na minha vida, não sei o quê, mas já me olham com esse rótulo.
Então, eu tenho tentado dizer que eu defendo as ideias do feminismo, né? Eu defendo as ideias do feminismo porque é revolucionário, gente. A gente já conquistou muita coisa e pode conquistar muito mais se a gente conseguir se organizar. E é libertador para os homens também. Então, eu ainda sofro, continuo sofrendo, mas pelo menos quando eu estou no meu consultório, eu falo para meus pacientes, olha, eu utilizo das epistemologias feministas, eu estudo feminista, eu leio livro. O feminismo que eu utilizo não é o feminismo branco de massa que está aí na mídia. E eles gostam, vão desconstruindo. Eu atendo muitos homens heterossexuais. Aí eu fico feliz, ai, que bom que vocês estão aqui na terapia. E fico pensando assim, né? Como que vai ser bom para as mulheres, para as crianças, para a educação, eles se cuidarem, né, da emoção, assim, do afeto. E é isso, gente. Agora eu meio que não tô ligando, não. Tô deixando o povo falar, mas eu sofro muitas coisas por causa disso, assim. Por causa dessa ideia do que as pessoas têm sobre o feminismo. Eu também passei por esse processo, só que eu acho que eu já estou num processo mais maduro de entender que é uma estrutura, que eu não tenho que brigar com pessoas. É a mesma coisa com o racismo. Não há hora, né, de parar de falar. A Amanda perguntou, Amanda Cansado. Em poucos casos, as tarefas domésticas são divididas entre homens e mulheres. Porém, a carga mental da mulher é muito maior. Como dividir isso melhor? Viu? Até isso a gente que pensa, né? Gente, eu vou falar, liga o foda-se. Deixa o pau quebrar. O homem, ó, eu sou dessa opinião, né? Tá faltando arroz, tá faltando óleo. A gente tá lá no serviço. A gente tá lá no serviço preocupado com a feira que tem que fazer. Como isso é da nossa construção, da nossa educação, a gente tem uma dificuldade de sair desse lugar. Eu acompanho mulheres que sofrem, mas sofrem muito, que deixam a casa bagunçada. Eu falo, não, vocês podem parar com isso. Que deixam não sei o que sem fazer, que não negociou negócio de escola. Mulheres se permitam não fazer as coisas e deixar lá até no dia que o homem resolver fazer. Então, eu acho que essa sobrecarga tem que partir muito do nosso lugar de... A gente tem que se movimentar para sair desse lugar. É lógico que a gente pode ter um diálogo com o nosso parceiro, dizer, falar, mas eu também acho que isso é um controle muito nosso, de querer fazer muito do nosso jeito, por causa da nossa educação. Então, é começar a se exercitar no sentido de começar... Gente, os homens estão aqui, vocês vão falar. Os homens se sentem oprimidos, inclusive nesse sentido. Porque tudo que faz tá ruim. Tudo que faz, a mulher reclama. Tudo que faz não tá bom, não é desse jeito. Não sei se é o caso de vocês, mas é uma coisa que eu escuto. Os homens também reclamam que as mulheres não escutam. Eles estão fazendo um movimento de mudar, de serem menos machistas, pensar um outro modelo de umas... Gente, o trem é tão perverso, tão ruim, que olha o que a gente está vivendo. A gente tem uma desconstrução toda do pensamento, né? Mas a afetividade nossa, ela ainda não está totalmente desconstruída. Então, é muito comum que a gente ame, sei lá, o afeto ainda está muito no modelo do amor romântico, que é tóxico, que faz mal. Aí, olha o que está acontecendo. O homem se desconstrói, rala lá na terapia para ser menos machão, não sei o quê. Aí a mulher exige dele um modelo de príncipe. Um modelo de príncipe, de fazer tudo, né? De agradar em tudo. Exige dele um papel de pai, né? Então, isso é muito perverso, porque... Os homens estão se desconstruindo de um lado, as mulheres estão se desconstruindo externamente, mas interiormente, quando vão viver o amor, ainda reproduzem esses modelos aí
tradicionais. Então, mulheres, muitas coisas é a gente que tem que se emancipar, é a gente que tem que fazer terapia, a gente que tem que batalhar para conseguir, para dar conta, que é um processo inclusive muito doloroso, para dar conta dessa educação toda tóxica que a gente recebeu. Então, nesse sentido, mulheres, se libertem, se permitem. Aí tem mulher que resolve descansar, mas fica preocupada com não sei o que tem que fazer. Eu tô me permitindo isso, viu, gente? Eu trabalho demais, então eu me organizo para não pensar em nada em alguns dias da semana, só fazer as coisas que eu gosto. Perfeito. A última pergunta é do Sidney. Ele perguntou como trazer essas pautas para pessoas de outras gerações, principalmente idosos e idosas. Ai, boa pergunta. Eu estou trabalhando com um grupo de idosos. Na verdade, a prática de estágio que eu oriento é com um grupo de idosos, né? Então, os alunos estão trabalhando essa pauta com eles e é muito interessante. Gente, a estratégia que eu utilizo é a pergunta. Você começa a perguntar à pessoa, até ela não ter mais o que responder, né? Então, se a pessoa tem uma expressão machista comigo, e se a pessoa está aberta para o diálogo também, né, gente? A gente tem que ter esse cuidado e não deixar de amar ou passar a odiar uma pessoa porque ela ainda não nos acompanha nesse sentido. Então, por exemplo, vou tentar pensar um exemplo aqui que é comum entre os idosos. A filha ir morar sozinha sem estar casada. Pessoa idosa tem uma resistência com isso, né? Avós de aceitar que a filha vá morar sozinha, ter uma independência sem casar. Então, como estratégia, ô fulana, por que você acha que isso é errado? Aí a fulana vai responder, né? Pode responder isso aí que o Flávio falou, é mulher para casar. Fulana, mas por que você acha que mulher é para casar? Aí a pessoa vai dar uma outra resposta, né? Eu estou usando muito essa estratégia, viu? Com quem está aberto para discussão. Mas por quê? Né? Aí a pessoa vai chegar no ponto que ela não vai ter o que responder. Aí geralmente o que eu faço? Eu conto uma história. Aí eu falo, fulana, obedecer o marido, ser dono de casa. Fulano, você sabe por que as coisas são desse jeito? Você se sente feliz sendo assim, né? Eu vou te contar uma história, você quer ouvir? Então, olha, as coisas são desse jeito, por causa disso, disso, disso. Você sabia que isso traz consequência? As mulheres adoecem muito. As mulheres são o maior número que tem depressão, ansiedade, auto se mutilam. Né? Os homens já são maioria em termos de suicídio, né? Eu falei que o machismo pega até nisso, porque o homem tem coragem mesmo, né? Que tem que ter coragem. Então, quando ele vai para se matar, então os homens. E porque não pede ajuda? Não pede ajuda, tá lá todo fodido na depressão, na sofrência. Não conta para ninguém, gente, nem para amigo, nem para ninguém. Então, os homens também se suicidam muito e tem um atravessamento de gênero, né? As mulheres são mais ansiosas, estressadas, porque também tem um atravessamento de gênero, de raça, de classe, etc e tal. Então, espero ter respondido. Eu sempre gosto de contar a história, de conversar e tento muito respeitar os limites, sabe, gente? Porque nem é todo mundo que está disposto a esse debate e a gente tem que respeitar, né? Não dá para meio que forçar isso para as pessoas. Temos 2 mãos levantadas. Fica à vontade, gente. É porque assim, já tá ficando tarde e desculpa pelo horário, gente. Jonatas, pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por você ter vindo. Eu achei muito bom o que você disse. Inclusive, eu acho que devia ser Tribe Talks. Tá? Muito legal mesmo. A única coisa que eu queria deixar aqui é que eu sei que é estranho o que eu vou dizer, eu sei que é difícil, tomara que eu diga da melhor forma, mas tenham um pouco de também de
eu não sei se não é a melhor palavra, mas para mim tomar tempo, assim, eu vou dizer isso mesmo. Tem um pouco de cuidado, um pouco de noção, porque muitas vezes o homem, ele quer mudar, mas ele não tem noção de como mudar, sabe? Porque é muito difícil se desconstruir e muitas vezes, pelo menos a maior parte das vezes, a gente tem uma criação também muito ruim nesse sentido. Aquela criação de, homem não chora, homem tem que ser assim, tem que ser assado, quando hoje a gente consegue ver que é assim. Mas muitas vezes eu sempre comento aqui com o pessoal, se eu falar alguma coisa que não é legal, se eu fizer alguma coisa que não é legal, me avisa, porque muitas vezes a gente faz uma coisa, a gente tem um comportamento que a gente nem tem noção de que é ruim. Várias e várias vezes eu já disse alguma coisa e as pessoas falam para mim, isso não é legal. Olha, isso... E eu realmente não sabia. Realmente eu não tinha a menor ideia, saca? Então, entendam que muitas vezes, a gente faz, às vezes, sei lá, atrocidades, mas às vezes a gente não tem essa impressão. É que a gente é tão brutalizado, a gente é tão torpe, às vezes, que não entende, que não percebe. Tá bom? Mas muito obrigado por estar aqui, por ter esse espaço pra gente. De nada, Jonatas. É isso mesmo que você falou. Por isso que eu falei que vocês precisam se organizar enquanto coletivo. Porque nós também, mulheres, não podemos ocupar esse lugar de pegar essa responsabilidade para nós de ensinar vocês. Mas isso que você trouxe é muito importante, porque muito dos machismos e micromachismos é reproduzido de forma inconsciente. Tá? O homem não está fazendo de propósito. Ele não tá. Tem uns que fazem e a gente quebra o pau, né? Mas tem hora que ele nem percebe, né? Eu estava atendendo um rapaz, ele usou uma expressão assim, né? Ele quis dizer assim, que toda mulher que aparecer, abrir a perna, tiver buceta, ele come. Aí eu falei assim com ele, e é uma pessoa bem desconstruída, tá, gente? Eu falei com ele, você sabia que isso é uma expressão machista? Ele estava aberto para o diálogo, ele disse assim, não. Aí eu construí com ele, expliquei, ele me agradeceu depois. Ele disse assim, não, eu vou ficar mais atento e começou a ler sobre. Então, eu concordo muito com isso que você trouxe e nem sempre os homens fazem isso porque querem ou são conscientes e estão nesse movimento de querer melhorar e muitas vezes não têm o apoio. E eu acho que esse apoio vocês vão encontrar entre vocês, já que vocês são brothers em muitos aspectos. Mas aí falta a coragem de vocês se reunirem, porque vocês não podem vivenciar esse afeto, né? Pode vivenciar outras coisas, mas isso não. Tem um documentário, gente, O Silêncio dos Homens, é muito bom, tem no YouTube. Mas ele também não fala do silêncio dos homens no sentido de não denunciar as violências. Mas aí fica como dica para vocês. A gente pode até passar depois, caso a gente passe depois. Vai lá, Cosmo, pode falar. Oi, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Gente, aí eu vendo essas revistas eu até me assustei. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não sou assim, porque eu tive que largar o emprego para poder fazer a tribe e minha esposa está trabalhando, eu fico em casa com as crianças fazendo as coisas. É porque ela falou, tipo assim, é um negócio que eu, inclusive, já tive umas discussões sobre isso, sobre os padrões de beleza que a sociedade cobra, principalmente das mulheres, né? Cobra no geral, mas das mulheres é muito mais pesado, né? Então, assim, como lutar contra isso quando a gente vive num país como o Brasil, onde rede social é muito... a gente vive muito de status no Brasil, e as redes sociais dominam aqui. E as pessoas que mais têm seguidores nas redes sociais são mulheres e mulheres fitness. Sabe, assim, é gigantesco o número que tem lá, então você vê lá, milhões e milhões de perfis desse jeito e com milhões e milhões de seguidores. E aí a gente tem até vários vídeos no YouTube que faz meme com isso aí, que pega a foto original e pega a foto editada. Porque as pessoas, além de, tipo assim, se matar às vezes para ter aquele corpo ali para se enquadrar no padrão de beleza, utilizam de artifícios digitais também para enganar. E outras pessoas correm atrás dessa mentira que a gente acha que é verdade, que a gente vê todo dia vivendo a vida do outro no Instagram. Então, como assim vocês lutam contra isso, se as pessoas que mais estão na frente, que mais movem pessoas, que mais movem opinião, né, que são os influencers,
elas são adeptas desse tipo de coisa e elas, inclusive, utilizam disso para poder ganhar dinheiro, né? Que é basicamente isso o objetivo. Cosa, pergunta boa, difícil, complexa, mas eu vi ontem, hoje, eu não sei. Gente, vocês podem me seguir no Instagram, aproveitando que vocês estão falando de Instagram. Eu não tô querendo seguidor, assim, para alcançar isso que esse povo quer, não, tá? Mas é uma estratégia de emancipar as mulheres. Eu posto coisa da minha vida, coisa pessoal, posto coisa de psicologia também. Inclusive, eu fiz uma publicação que tem uma foto com as mulheres com o braço assim, tampando os seios. Aí todas as mulheres gordas que fizeram isso, o Instagram censurou. E as mulheres magras que faziam isso, o Instagram não censurava a foto. Então isso aí é um problema para vocês aí da tecnologia pensar o compromisso social do trabalho de vocês, inclusive. Tem um documentário que saiu recente, eu esqueci o nome, eu comecei a ver, mas não deu tempo de assistir. E um número de mulheres reais que são influenciadoras tem crescido. Eu vou ser sincera com vocês, como eu tô nesse movimento, eu nem sei que mulheres são essas bonitonas aí que vocês estão falando. Eu sigo um Instagram que chama Movimento Corpo Livre, a Jojo Todinho, né? Tem várias coisas para falar sobre ela, inclusive, né? Eu sigo a Alexandra, são mulheres... O Instagram Movimento Corpo Livre mostra foto de homens e mulheres reais com os seus corpos. Então, eu penso que para derrubar isso, nós mulheres temos que nos unir, temos que continuar com esse diálogo, temos que continuar com essas pautas. Gente, é um compromisso, assim, que envolve... Ai, gente, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, o capitalismo lucra muito com a nossa insegurança, lucra muito com o padrão de beleza. Então, entra a ética dos profissionais de todas as áreas, inclusive. Até que os procedimentos estéticos, gente, eu não sou totalmente contra, sabe? Eu não sei. Porque tem situações que envolvem saúde, inclusive. Mas o que as pessoas estão fazendo nesse momento estão ficando iguais. Isso que é o bizarro, né? Estão ficando iguais por qual motivo, né? Por que uma mulher quer ser bonita? Por que uma mulher quer ter um corpo perfeito? Será que é só porque está na mídia vai ter seguidor? Eu sempre parto do princípio que isso está relacionado com a busca aí de ter o amor da vida, o casamento, o homem. A mulher não pode ter a carreira, não pode ter a profissão, mas ela tem o corpo, né? A Valesca Zanello, ela vai usar uma analogia sobre a prateleira, né? Ela vai falar que nós mulheres estamos numa prateleira. As mais bonitas... Aí entra a questão do padrão branco, europeu, etc e tal. As mais bonitas estão na frente da prateleira, vão ser vistas primeiro. E as que não estão nesse padrão estão lá no fundo da prateleira, escondidas. Isso é muito complexo, não dá para entrar muito nisso que você trouxe, mas no fundo, né, o que a mulher quer? Ser amada, ser vista, casar, ser feliz. A gente está desconstruindo isso, inclusive, né, para a mulher também querer ter uma carreira, viajar, sair, viver uma vida livre. Então, esse padrão, ele entra nesse lugar de controle do corpo da mulher. E o que a gente tem que fazer é resistir contra eles, né? Eu sou psicóloga, mas eu também tô lá fazendo minha terapia, eu tô assim, tô gorda. Ai, isso tá me incomodando. Aí minha psicóloga, ela constrói, não, calma, não sei o quê. Tô magra, meu cabelo tá assim, eu tô desse jeito, né? Então, a psicoterapia, inclusive, gente, ajuda nessa construção da autoimagem, ajuda muito a gente se amar do jeito que a gente é, porque a gente é ensinada desde pequena a odiar o nosso corpo. É aquilo que eu falei, né?
toda mulher, é até uma fala da Alexandra, toda mulher em algum momento na vida já se sentiu gorda, mesmo sendo magra. Então, é um trabalho muito de autoaceitação e se amar do jeito que eu sou, né? Do jeito que nós somos. É um processo difícil, demorado, mas possível. Eu falo que, atualmente, eu já consegui alcançar um pouco disso, viu, gente? Porque eu achava que isso não era possível de ser alcançado. Então, à medida que eu vou tendo uma carreira profissional, vou tendo um nicho de amigos, vou tendo uma rede de afeto que transcende um afeto homem e mulher, que eu tenho uma família, que eu tenho uma condição de pegar, fazer uma viagem, me divertir e vou me apropriando de quem eu sou, a gente vai deixando de lado muito esses padrões. E a gente vai deixando de lado também o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, porque a solteirona também é um estigma, né? Mulher nenhuma quer ser a solteirona, a encalhada. O homem solteiro é aquele homem bem-sucedido, né? Se deu bem na vida. E a mulher solteira? Então, Cosmo, isso que você traz cá pra titia, isso que você traz tem muitas amarrações por trás. Então, eu falo que o autoconhecimento, né, o amor interior, a gente se apropriar de quem nós somos e cuidar dessas feridas aí, faz de nós, assim, mulheres empoderadas, né? O empoderamento feminino, que é um outro conceito, ele é uma ferramenta importantíssima para destruir isso. E a gente precisa de vocês na luta, porque vocês escolhem, consomem pornografia, inclusive, né? Que tipo de pornografia que consome? Da mulher perfeita, né? E isso, inclusive, afeta um pouco o desejo de vocês em relação às outras mulheres, né? Que homem aqui que deseja e quer estar com uma mulher que não é padrão, que é obesa, sabe? Então, vocês precisam entrar nessa luta com a gente também para romper esses padrões e querer estar, né? Igual lá no código fala. Pega primeiro a gostosa, né? E se não pegar a gostosa, então pega mais ou menos. Então, vocês também precisam trabalhar nesse sentido para romper com esse padrão. Aí tem uma coisa legal também, né? Que eu não falei, né, gente? Sobre o pênis grande. Homem não fala que brocha. Vocês precisam dialogar sobre isso também. Mas o tempo, né? Deixa isso para outra... Sim, é porque já está estourando o tempo. Desculpa, Zambelli, desculpa, Luma, que estão com a mão levantada. Eu vou chamar a Elisa. Pode falar, Elisa. E aí a gente finaliza. Ai, gente, eu falo demais, né? Desculpa. Então, eu vou falar bem, bem rapidinho, então. Não, eu achei muito legal, assim, eu adoro esse assunto também, por mim ficava aqui para sempre. E eu achei muito massa, assim, que tem até bastante homem, assim, no talk, assim, eu acho isso muito legal. E eu gostei muito da fala do Jonathan também, eu acho que às vezes é muito difícil quando a gente está em algum papel, assim, onde a gente tem algum privilégio social, né, que possa eventualmente oprimir alguém, quando a gente é uma pessoa branca, passível de ser racista com alguém, ou quando a gente é uma pessoa, um homem que pode ser machista, uma pessoa hétero que possa ser eventualmente homofóbica, porque geralmente quando isso é colocado para você assim, a gente fica chateado, né? Quando alguém acusa. Se você quer ser uma boa pessoa, se alguém te acusa de machismo, de racismo, eu acho que o primeiro momento a pessoa fica muito na defensiva, sabe? Ou fica até com medo mesmo de falar e de falar alguma besteira, de ser, né, rechaçado por isso. E eu sou super contra assim, essa cultura do cancelamento. Eu acho muito importante esses momentos mistos, assim, sabe? Porque eu acho importante os homens estarem juntos, assim, eu acho muito legal isso. E aí eu peço muito, assim, de coração, eu vou só fazer um pedido, vou parar de falar, gente, que vocês levem as coisas na boa, sabe? Assim, porque às vezes eu gosto muito de conversar sobre isso, eu sou cientista social, fiz muita cadeira de gênero, então, assim, eu fico louca, né? Mas se quiser, né, perguntar, eu acho legal perguntar, eu acho também legal, assim, não ficar nessa posição defensiva, sabe? Tipo, quando a gente tá falando
de machismo, falando que mulheres são assassinadas, falando de feminicídio, de assédio. A gente não tá falando que você é feio, bobo, chato, sabe? A gente tá falando de uma questão estrutural, assim. Então não precisa muito levantar o ai, nem todo homem e tal, a gente sabe. É meio que isso, assim, sabe? E eu acho que é massa, assim, conversar, perguntar e não ficar tanto na defensiva, assim, abrir o coração. Às vezes, eu sou muito didática, às vezes eu acabo sendo grossa com alguma coisa, mas é porque a gente fica cansada, às vezes, sabe? De estar tendo sempre que explicar e de se colocar nessa posição do cuidado emocional o tempo inteiro, da didática, assim. Então, sei lá, é mais um desabafo, assim. É isso. Ai, gente, eu tô com dó de quem levantou a mão e não falou. Ah, gente, peço desculpas por não ter chamado as pessoas que levantaram a mão. Da próxima vez a gente pensa num formato que bate-papo, né, Janice? É. E muito pode, se você quiser se despedir, Janice, fica à vontade. Gente, eu queria agradecer pelo convite, pela troca. Estou muito feliz com a quantidade de homens que estão aqui participando. Amo vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tenho nada contra. Quis proporcionar um espaço onde vocês ficassem à vontade para falar sobre tudo, igual a Elisa falou. Entendo o medo por causa da questão do cancelamento, mas que vocês possam se organizar para ter um espaço para vocês falarem sobre tudo. Queria indicar uma série muito legal. Tem várias críticas, mas mostra muita realidade. Chama Homens, com Fábio Porchat. Ele dialoga com o pênis dele. Gente, é muito boa essa série. Indico. E é isso. O que precisarem, eu estou à disposição. A Mari tem meu celular. Eu sou super acessível, tá, gente? Podem me acessar mesmo, mandar mensagem, perguntar. A Mari tem meu celular, posso disponibilizar slide, podem fazer contato pelo Instagram, né? E espero que vocês levem, né? Reproduzam esse conhecimento aí na prática de vocês. Homens se reúnam, se fortaleçam, para vocês estarem fazendo essa discussão aqui, sabe? Para vocês estarem falando do lugar de vocês enquanto homem. Que nós mulheres já estamos, né, nos organizando nesse sentido. Muito obrigada por quem ficou até agora. E é isso, gente. Um abraço para vocês. Ah, calma aí, gente, não vai não. Gente, vocês poderiam ficar paradinhos pra gente tirar um print, só pra gente poder ter esse momento com a gente? Você tira, Renata? É que eu tô mutada, mas eu tiro. Nina, se você quiser tirar também, né? Profissional aí dos nossos prints. Mas eu vou tirar aqui. Peraí que eu preciso tirar mais de uma, tá, gente? Que graças a Deus a gente teve muita gente. Muito obrigada. 1, 2, 3 e... Fica todo mundo parado. Última. 1, 2, 3 e... Muito obrigada, gente. Mari, salvou os comentários do chat? Porque eu quero ler todos. Sim, a Nina falou que salvou. Ai, vocês me mandam. Pode deixar. Gente, muito obrigada. Desculpa pelo horário. E o vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E também a gente pode disponibilizar, por que não, no Tribes. E eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. E a gente também agradece muito a Lu por essa parceria. E obrigada por a Tribe estar também apoiando a gente. Muito obrigada, Janice, por ter vindo. E até mais, gente. Até, tchau.